Oi, queridos amigos. Nossa, quanto tempo que eu não gravo vídeo pra vocês. Estava com saudade de conversar, de falar alguma coisa interessante, né? Tem tempo que assim eu não entro, não invado a casa de vocês aí no YouTube. Enfim, hoje eu queria falar de um assunto muito especial, trocar uma figurinha com vocês, como diz a nossa coluna do blog, né? Um espaço que a gente conversa, troca ideias e tudo mais. Eu sempre falo, né, da minha vida aqui em LA, da realização do meu sonho, e enfim, eu conto lá as minhas histórias, compartilho com vocês muitas coisas bacanas que acontecem na minha vida, que eu sou muito grata a Deus pelo privilégio de estar vivendo isso tudo. Mas eu acho importante também a gente conversar sobre o outro lado do sonho, né, californiano, o outro lado do sonho de Hollywood. Claro que isso aqui é um espetáculo, é uma maravilha, enfim, eu tenho mais coisas maravilhosas, incríveis para falar do que qualquer outra coisa, mas tem um ditado, que é até de um poeta americano, que fala que dreams come true, not free, que os sonhos se realizam, mas eles têm um preço. Então, como tudo na vida, né? Eu acho que quando a gente faz uma escolha, né? Tem aqueles ditos populares, cada escolha uma renúncia. E é verdade, não é só um ditado, não. É verdade, a gente faz uma escolha, escolhe um caminho, a gente deixa de fazer outras tantas coisas, né? E na minha vida, aí nos meus 40 anos, eu tive que abrir mão de alguns sonhos para tornar outros realidade. Não sou eu, como todo mundo, os pais de vocês, os amigos de vocês, porque uma coisa é certa. Infelizmente, a gente não pode ter tudo e não pode mesmo, né? Porque essa é a lei natural das coisas. Então, sim, eu tô aqui hoje, mas é importante ressaltar que a primeira vez que eu vim a LA, numa viagem que eu fiz com os meus pais, eu tinha 16 anos, foi em 89, e foi quando eu sonhei pela primeira vez em um dia morar nos Estados Unidos, e um dia morar aqui em Hollywood, trabalhar com essas coisas. Eu tentei até convencer minha mãe na época, e ela disse não taxativamente, porque ela achava que eu não estava nem um pouco preparada para encarar esse desafio. Claro que na hora a gente ouve a mãe, pai falando, a gente fica pau da vida, né, quer morrer, discorda, eu super entendo vocês. Mas no fundo, 20 anos depois, estou eu aqui para falar para vocês que realmente tinha toda a razão, né? Essa aqui não é uma brincadeira fácil. Morar no exterior, em qualquer lugar do mundo, ou mesmo aqui na Califórnia, que tem um clima maravilhoso, não é para todo mundo mesmo. Tem muita gente, muitos amigos meus de todas as idades, não só jovens, mas inclusive pessoas mais velhas que tinham esse sonho e que vieram para cá e que quando se depararam com a realidade não curtiram, simplesmente não curtiram. Não é culpa, mas eles viram que não era praia deles e voltaram para o Brasil, ou foram fazer outra coisa amarradão, entendeu? Então isso acontece muito. Então assim, e quando a gente vem para cá, né, depois de 22 anos, eu esperei 22 anos, eu vim pra cá com 36 anos, já muito mais madura, já tinha levado meus solavancos na vida pessoal e profissional, ao mesmo tempo eu já tenho uma carreira construída no Brasil, enfim, eu já tinha passado por muitas coisas, estava numa outra fase da minha vida, e aí sim, 22 anos depois, né, 20 anos depois da primeira vez que eu vim aqui, né, aos 16, eu realmente pude vir para cá, eu tinha uma certa estabilidade emocional para vir para cá e para encarar esse desafio. Foi aí que eu vim fazer a minha primeira pós-graduação na UCLA, em roteiro, e aí trabalhei aqui um ano no meu visto de treinamento, e agora faço a pós-graduação em jornalismo. Mas enfim, foi muita água rolou para chegar até aqui, entendeu? E continuo concordando com a minha mãe, com os 16 anos eu não estava preparada, porque, bom, voltemos. Não é fácil, a gente tem dias difíceis, tem dias que a gente sente muita saudade da família, dos amigos do Brasil, aquelas pessoas que cresceram com a gente, que conhecem a gente melhor do que ninguém. A gente tem saudade de estar num ambiente que a gente conhece profundamente, da nossa língua, e tudo, às vezes, que te incomoda no Brasil quando você está morando lá, quando a gente está muito tempo longe, a gente passa a sentir saudade até das coisas que incomodam, até daquele calor insuportável no Rio de Janeiro, entendeu? Então, é engraçado, é simples, é muito engraçado como as coisas acontecem
Ao mesmo tempo, tem as compensações, é claro, eu não tô reclamando, não tô dizendo que aqui não é uma delícia, não vale a pena, claro que é. Mas eu tô só ressaltando o que eu acho importante, que também não é um paraíso. A vida de ninguém é perfeita, nem a minha, nem a de ninguém, e não vai ser um paraíso nunca, nem das nossas celebridades prediletas. Às vezes a gente vê eles falando em entrevista as dificuldades que eles passam, a gente, não é possível, essa pessoa tem tudo, é famosa, tem dinheiro, tem sucesso, enfim, faz o que quiser, ganha um monte de presente, mas não é bem assim, né? Nós somos seres humanos, hoje a gente tem as nossas questões pessoais, tem os nossos dias, tem o nosso humor, a gente também tem problema, todo mundo tem, né? Então a gente tem que ver o ser humano atrás da vida que ele está levando ou que ele está apresentando sempre, né? Esse é um exercício que nós, como sociedade, temos que fazer. Enfim, então, voltando ao morar aqui, então assim, eu posso perguntar para qualquer um dos meus amigos brasileiros e de outras nacionalidades mesmo, que estejam morando aqui agora, tenham vindo estudar ou trabalhar, estejam aqui há muito pouco tempo, e eles também facilmente vão apontar para vocês que deixaram de realizar outros sonhos, que deixaram outros caminhos, alguns que vão fazer falta para o resto da vida, outros não tanto, mas para viver isso, mas que tudo tem uma consequência. E como a gente tá longe e a gente vai ver melhor as consequências de todos os atos que a gente vai cometer, né? A gente vai, o bom de ser mais maduro passando por essa experiência é que a gente vai sofrer menos com as consequências, né? Difícil sempre mas a gente sofre um pouco menos por causa da maturidade. E eu particularmente, eu sempre viajei muito, eu tive a oportunidade de viajar desde muito jovem com os meus pais sempre valorizaram muito essa questão da viagem, e eu tive trabalhos que também me ajudaram a viajar pelo mundo afora, então eu sempre fui uma pessoa acostumada com isso, e eu tive a oportunidade de fazer alguns intercâmbios na minha vida, né? Então, assim, esse gostinho de morar no exterior foi uma coisa gradativa. Eu tive várias experiências, eu fiz um intercâmbio na Inglaterra, fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, morei aqui nos Estados Unidos anteriormente, no Texas, para um trabalho temporário, enfim, eu tive outras experiências que somaram, que também, por exemplo, quando eu estava trabalhando aqui temporariamente, eu não gostei e voltei para o Brasil, enfim, aí, porque de repente eu não estava tendo o estilo de vida, o trabalho que eu sonhava para mim, voltei para o Brasil e fui trabalhar na Globo. E aí sim, passei anos no Brasil sem pensar em morar no exterior, até quando surgiu a oportunidade de eu retornar a LA, enfim, aquele sonhozinho que estava plantado desde os 16 anos aflorou e eu tive a oportunidade de vir para cá. Mas, enfim, eu não aconselho a ninguém a fazer projeto e plano nenhum para uma vida longa, a longo prazo, se antes não tiver feito o intercâmbio. Porque, claro, a gente vê na televisão, nos filmes, nos seriados, as maravilhas de morar nos Estados Unidos, e a gente ouve as histórias, as minhas histórias, inclusive, e vocês veem nos jornais, nas revistas, a vida das celebridades, mas, de novo, nada é perfeito. Todo mundo que fez esse movimento de morar no exterior tem os seus dias não muito bons e teve que abrir mão de outras coisas, e tem que encarar a saudade que bate mesmo você estando no paraíso, vai bater a saudade, enfim. Então a realidade é a gente botar o pezinho no chão e viver a realidade, né? Então a realidade não é um seriado e não é um filme. A gente tem o nosso dia a dia, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer as nossas coisas, tem que correr atrás, tem que se adaptar a uma sociedade que é completamente diferente da sua, tem que se expressar, aprender a se expressar num idioma que é totalmente diferente do seu. Então a gente, por mais que a gente fale bem, nunca é a mesma coisa no sentir. Então são várias coisas que a gente tem que aprender, tem que amadurecer e tem que lidar no nosso dia a dia. Enfim, então por isso é tão desafiador. Eu adoro o desafio, sim, gosto, acredito que muitos de vocês também, e é uma novidade e tem tudo de ótimo, mas não podemos esquecer que temos que enfrentar as dificuldades também, não é verdade? Bom, então, voltando à questão do morar, a fazer planos a longo prazo, antes de qualquer coisa, se vocês tiverem oportunidade, façam um intercâmbio. Nem que seja um intercâmbio de 2 semanas, 1 mês, façam um intercâmbio, né? De preferência, se der, né? Se tiverem a chance, na cidade que vocês sonham em morar, né? A LA, por exemplo, é uma cidade muito grande, é uma cidade espalhada, é uma cidade onde o transporte público não é muito bom, então você tem que ter carro, às vezes
vezes você está muito jovem ainda, não pode tirar a carteira, então você vai enfrentar outros desafios que eu, por exemplo, não enfrento porque eu dirijo há mais de 20 anos e eu já tenho 40 anos de idade. Então, enfim, então assim, o intercâmbio ele vai te dar o gostinho do dia a dia, da vida real, de como é lidar com os americanos, como é lidar com a sociedade, como é lidar com as regras. Aqui tem muita regra que tem que ser cumprida, tudo é multa, tudo é regra. Então, como é lidar nesse dia a dia, como é você estar aqui nesse dia a dia, como é você aprender e a se expressar em outro idioma, expressar os seus sentimentos, enfim. Então, já vai dar uma palhinha também na questão de ficar longe de casa, da mamãe, do papai, dos amigos, do Brasil, enfim, do arrozinho com feijão. Aqui não tem ninguém para fazer nada pela gente, a gente tem que arrumar casa, a gente tem que limpar banheiro, a gente tem que aprender a cozinhar, enfim, então é um outro processo, né? Então, assim, o intercâmbio ele vai dar um gostinho a vocês desse universo. Então, por isso a importância. Eu não viria para cá, mesmo sem ter feito todos os intercâmbios que eu fiz e sem ter tido as experiências de viagem que eu tive ao longo da minha vida. E mais, como eu ia, enfim, eu ia sair de um trabalho muito bom no Brasil para vir para cá estudar, eu tirei uma licença não remunerada 1 ano antes de vir para cá. Fiquei aqui 3 meses com a Fernanda Elisa, minha melhor amiga. Ela estava fazendo um intercâmbio de inglês também na época. A gente conseguiu coincidir as nossas agendas. E eu passei 3 meses em LA, alugamos um apartamento, eu aluguei um carro. E eu realmente vivi a cidade, vivi LA, as dificuldades, as coisas boas e ruins. Conheci tudo muito bem antes de me mudar para cá definitivamente. Entendeu? Antes de fazer um movimento maior. Eu acho que a vida a gente dá mais certo quando a gente dá um passo de cada vez. Eu tenho uma grande amiga que diz baby steps, passinhos de bebê, vamos começar devagar e aí devagar a gente vai longe. Não adianta a gente fazer planos assim megalomaníacos que não dá nada certo, vocês vão se perder, vão detestar e vão só frustrar. Eu acho que quanto mais a gente se prepara para as coisas, devagarzinho, um passinho de cada vez, à medida que dá, à medida que a gente vai amadurecendo com as coisas, à medida que a gente vai aprendendo as coisas, melhor. E melhor ainda se você já tiver uma carreira estabelecida no Brasil, já tiver terminado a sua faculdade, de repente vem para cá para fazer uma pós, né? Ou então depois de começar uma carreira, vem para cá para buscar uma oportunidade assim de fazer um mestrado, né? Trabalhar aqui é muito difícil, porque os Estados Unidos não está no momento econômico melhor, então conseguir uma autorização, um visto de trabalho é complicado aqui. O Brasil está melhor economicamente do que os Estados Unidos, isso vocês sabem, está em todos os jornais. Mas, enfim, então vir como estudante é uma opção legal, é uma opção ótima, maravilhosa, mas como estudante você não pode trabalhar oficialmente. Então, você tem que ter aí um pezinho de meia para poder pagar os seus estudos e as despesas, não é tão baratinho assim, como nós sabemos. Então, tem que se preparar para viver essa história. É uma história que pode ser mágica, maravilhosa, inesquecível, mas se você estiver preparado, tanto financeiramente, como emocionalmente e como profissionalmente. Então, quanto melhor você... Eu acredito que quanto mais velho você vier, mais você vai aproveitar toda essa história, né? Até porque os menores de 21 anos aqui têm algumas restrições, menores de 18 anos também têm algumas restrições, então que é sempre, né, eles aqui são super rigorosos, diferentes do Brasil aí, aqui eles são bem rigorosos em relação a menor de idade, a lugar para entrar, enfim. Então acho que quanto mais velho você vir, mais você vai aproveitar em todos os aspectos a cidade, né? E até viajar mais e vai estar mais confortável. Mas de qualquer forma, o intercâmbio, que é essa experiência fantástica, fica a dica para todo mundo que tiver oportunidade, obviamente. Enfim, eu sei que tem várias agências que fazem e hoje em dia existe uma facilidade maior em pagamento, em pacote, mesmo que seja por pouquinho tempo. Eu acho que dá um gostinho legal, mas mais do que tudo dá uma certa base, porque largar a vida para ir atrás do sonho americano, isso não é legal. Eu não faria isso, eu não fiz isso e eu não faria isso. Eu acho que assim, a gente tem que sim ser cauteloso e sim se preparar
para isso tudo, até para emocionalmente. E, de novo, gente, na vida de ninguém é perfeita. Eu sempre falo esse quote, né? Esse ditado, né? A vida é uma jornada, não é um destino. Então, não é perfeito, mas se a gente tiver bom humor, se a gente tiver juízo, se a gente tiver força de vontade, arregaçar as mangas e a luta, a gente sim vai aproveitar a nossa caminhada. Mas isso demanda muito trabalho, isso demanda energia, e isso também demanda encarar as dificuldades. E quanto mais preparado para isso, mais a gente vai aproveitar a nossa caminhada, não é verdade? Então, fica aí a dica. Vou fazer um especial, o outro lado dos sonhos. Eu vou também dividir com outros amigos que moram aqui, alguns menos tempo, outros mais tempo. Vou coletar alguns outros depoimentos para compartilhar com vocês, porque eu acho importante eu falar do meu sonho californiano, eu dividi isso com vocês, eu amo, vocês são maravilhosos, me dão a maior força e vibram, são lindos. Aliás, 1000 vezes obrigada novamente pelo carinho comigo e com Hollywood aqui. Sem vocês realmente nada disso existiria. Mas eu acho que também é importante a gente mostrar o lado humano da gente, né? As nossas fraquezas, os nossos dias não tão felizes, que a gente tem que encarar e que dar a volta por cima para poder ver isso como um sonho, um privilégio, uma bênção e aproveitar da melhor forma possível. Então é isso. Um beijo grande, estava com saudade de falar com vocês, galera que eu amo muito, um beijo. A gente se vê em breve, continua trocando muitas figurinhas aí no Twitter, no Face e no Hollywood aqui. Muito obrigada por tudo e fica um beijo grande. Eu tô sempre à disposição para responder as perguntas de vocês, enfim, tirar as dúvidas no que vocês precisarem. Beijo grande, gente. Tchau.